A Inquisição, santos e mártires perseguidos. Olá, bem-vindos ao canal Os Mistérios da Fé. Hoje exploraremos um dos períodos mais controversos da história da Igreja, a Inquisição. Este tema desperta intensas reflexões, pois traz à tona o confronto entre a defesa da fé, a luta contra heresias e os sofrimentos de muitos, incluindo santos e mártires que enfrentaram perseguições e injustiças. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar o que foi a Inquisição, seus contextos históricos, suas diferentes formas, e como alguns santos e mártires emergiram desse cenário como testemunhas da fé. Este é um convite para entendermos um capítulo complexo da história do cristianismo e aprendermos as lições que ele nos deixa. O que foi a Inquisição? A Inquisição foi um conjunto de instituições criadas pela Igreja Católica com o objetivo de combater heresias e preservar a ortodoxia da fé. Surgiu no século XII, em um momento em que a Europa era marcada por instabilidade religiosa e política. Seu nome vem do latim inquisitio, que significa investigação. O principal papel da Inquisição era investigar e julgar pessoas acusadas de desviar-se dos ensinamentos da Igreja. Entre os principais alvos estavam grupos como os cátaros, os valdenses, e mais tarde, aqueles considerados bruxos ou judeus convertidos suspeitos de judaizar. Embora a intenção inicial fosse preservar a unidade da fé, o processo inquisitorial frequentemente resultava em abusos, com métodos de interrogatórios severos e punições que incluíam a excomunhão, o confisco de bens e, em casos extremos, a pena de morte. As fases da Inquisição. A Inquisição pode ser dividida em três fases principais. 1. A Inquisição medieval. Criada no século XII, a Inquisição medieval tinha como foco combater os movimentos heréticos na Europa Ocidental. Foi nesse período que surgiram os inquisidores, geralmente dominicanos ou franciscanos, treinados em teologia e direito canônico para liderar os tribunais. 2. A Inquisição espanhola. Estabelecida em 1478 pelos reis católicos, Isabel e Fernando, com aprovação papal, a Inquisição espanhola tornou-se um instrumento político poderoso. Seu foco era combater conversos judeus e muçulmanos suspeitos de praticar suas antigas religiões em segredo. 3. A Inquisição romana. Fundada em 1542, no contexto da Reforma Protestante, a Inquisição romana visava proteger a Igreja de heresias teológicas e controlar o avanço do protestantismo. Este período também incluiu o controle de livros considerados perigosos para a fé, através do Index Librorum Prohibitorum. Santos e mártires envolvidos na Inquisição. São Domingos e os cátaros. São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores Dominicanos, desempenhou um papel importante no combate aos cátaros no século XIII. Ele optou pela pregação e pelo diálogo, ao invés de métodos coercitivos, para trazer os heréticos de volta à fé católica. Embora não tenha sido diretamente um inquisidor, sua ordem assumiu um papel central nos tribunais inquisitoriais. Santa Joana d'Arc, mártir da fé. Santa Joana d'Arc é talvez uma das figuras mais conhecidas associadas à Inquisição, embora seu julgamento tenha sido conduzido por um tribunal eclesiástico manipulado politicamente. Acusada de heresia e bruxaria, Joana foi condenada à morte na fogueira em 1431. Anos depois, um novo julgamento a reabilitou, reconhecendo sua inocência, e ela foi canonizada em 1920. São João de Ávila. São João de Ávila foi um místico e reformador espanhol acusado de heresia durante a Inquisição espanhola. Ele enfrentou investigações devido a interpretações de suas obras espirituais, mas foi absolvido. Sua fé e ensinamentos continuaram a influenciar a espiritualidade católica. Os mártires de Gorkum. Durante as guerras religiosas do século XVI, 19 religiosos católicos foram capturados pelos calvinistas na Holanda e mortos por recusarem-se a renegar sua fé e sua lealdade ao Papa. Eles foram canonizados em 1867, sendo lembrados como testemunhas da fidelidade católica em tempos de perseguição. Giordano Bruno, um caso controverso. Embora Giordano Bruno não seja considerado santo ou mártir pela Igreja, ele representa uma figura associada aos limites da Inquisição romana. Filósofo e teólogo, suas ideias sobre o universo infinito e a pluralidade dos mundos levaram à sua condenação.
Sua morte, em 1600, é um lembrete das tensões entre ciência e religião naquele período. A fé perseguida e os mártires desconhecidos. Além das figuras conhecidas, muitos fiéis anônimos sofreram durante a Inquisição. Pessoas comuns, muitas vezes acusadas injustamente, enfrentaram torturas e até a morte por sua fé ou por suspeitas infundadas. Esses mártires desconhecidos são um testemunho da força da fé em tempos de adversidade. Em várias partes da Europa, comunidades inteiras resistiram às pressões, mantendo a chama do cristianismo viva, mesmo diante das ameaças. A Inquisição e a busca pela verdade. Embora a Inquisição seja frequentemente lembrada pelos seus abusos, também é importante reconhecer o contexto histórico em que ela ocorreu. A Europa medieval e renascentista era um lugar de intensa luta ideológica, e a Igreja via a preservação da ortodoxia como essencial para a estabilidade espiritual e social. Hoje, a Igreja Católica reconhece os erros cometidos nesse período. O Papa João Paulo II, por exemplo, pediu perdão publicamente em 2000 pelos excessos cometidos pela Igreja, incluindo os relacionados à Inquisição. Esse gesto de reconciliação é um convite para aprendermos com o passado e construirmos um futuro mais compassivo e justo. O papel da música, da arte e da literatura. Curiosamente, o período da Inquisição também foi um momento de grande produção artística e cultural. Muitos dos perseguidos, especialmente durante a Inquisição Espanhola, expressaram sua fé através da música, da pintura e da literatura. Hinos, orações e obras de arte criados durante esse período muitas vezes carregavam mensagens de resistência e esperança. Esses testemunhos artísticos continuam a inspirar os fiéis até hoje, lembrando-nos do poder da criatividade como expressão da fé. Lições para o presente. A história da Inquisição nos desafia a refletir sobre questões importantes. 1. O uso do poder na defesa da fé. Como garantir que a proteção da doutrina não se transforme em opressão? 2. A importância do diálogo interreligioso. O confronto de crenças pode ser transformado em oportunidade de aprendizado mútuo. 3. O valor do perdão e da reconciliação. Reconhecer os erros do passado é essencial para construir um futuro de harmonia. Fé que resiste ao fogo. A Inquisição, com todas as suas complexidades, revela o lado mais humano da Igreja, com seus erros e acertos. Porém, também nos mostra o poder da fé e a força do testemunho de santos e mártires que, mesmo diante de perseguições, mantiveram-se firmes em seu compromisso com Deus. E você, o que pensa sobre esse tema? Conhecia a história de alguns dos santos mencionados aqui? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal Os Mistérios da Fé e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. Você chegou ao final de mais um vídeo do canal Mistérios da Fé. Nos ajude deixando seu like e se inscreva no canal.